Bom dia, paz de Jesus. Vamos ter um tempo de adoração. Já está aqui aquele que é o mais importante. E eu não estou falando de quem será batizado, mas eu estou falando daquele no nome de quem nós batizaremos, Jesus de Nazaré. Amém. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração, preparar a nossa alma para esse momento. O que faremos aqui tem implicações por toda a eternidade. Todas as nações reconhecem o que será feito nesse lugar. Nós cremos, irmãos, que estamos acompanhados. Nesse momento, os anjos estão entre nós, o Espírito Santo passeia em nosso meio. E essa é o que eu considero a festa da colheita. Quando nós vemos as vidas alcançadas e publicamente professando sua fé em Jesus, essa é a nossa maior alegria. Sinésios, hoje você vai viver, aliás, Sinésios filho, né? Eu tenho que ter esse cuidado, né? Os dois estão juntos. Mas hoje você vai viver o sonho que eu tenho de um dia experimentar. Se o meu filho estivesse aqui agora e eu perguntasse para ele assim, filho, quais são as duas coisas que eu sonho muito em ver? Ele vai dizer assim, meu pai quer um dia me batizar e me casar. Bom, o batismo é hoje, o casamento em breve, se Deus permitir. E a gente vai fazer essa caravana, né? Mas que privilégio hoje você tem, meu irmão. Eu sei que é fruto de muitas orações, não só de vocês, mas dos avós, assim. De geração em geração. De geração em geração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, na Tua presença. Louvamos o Teu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, que Tua presença enche esse lugar com a Tua glória. Fala o nosso coração, prepara-nos para esse momento. Que Teu Espírito Santo nos direcione e que o que for selado aqui na terra, nessa manhã, também seja selado no céu. Deus, receba toda adoração que te é devida e que hoje, Senhor, entendamos, Pai, a profundidade do que estamos fazendo. Quão precioso é esse momento, Senhor, na Tua presença. Te adoramos, rendemos louvores a Ti. Te glorificamos, Senhor. Que assim seja. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Pai, Tu és bem-vindo nesse lugar. Cante, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva.
tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós precisamos buscar uma porção do Evangelho que ainda nos está reservada. E essa parte da música diz exatamente isso. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui,
Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora eu quero que você feche o seu olho. Nós estamos diante da presença do Altíssimo. Não há da presença de ninguém importante, mais importante nessa terra. Estamos diante da presença do Altíssimo para testemunhar o maior milagre de todos. Ainda que as terras se abalem, ainda que tudo seja um caos, ainda que a morte nos surpreenda, não existe milagre maior do que alguém que antes morto, agora vive. E estamos prestes a testemunhar isso. Então, em reverência ao Senhor, feche os seus olhos, comece a adorá-lo, comece a dizer palavras de agradecimento por quem Ele é, não por quem Ele pode, pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente para suprir em todos os sentidos. E nós estamos gozando do imenso privilégio de estar na presença dele. Então desfrute dessa presença. Aproveite dessa presença porque é real. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, que impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Eu vou convidar o pastor Sinésios para nos elevar a Deus em oração, nos preparando para esse momento da palavra. Ó Senhor Deus, Senhor Jesus, ó Pai amado, nós somos muito, muito infinitamente gratos a Ti, ó Pai, por Tua presença aqui entre nós, Pai. Por estares, Pai, agindo em cada um dos nossos corações, Pai.
Ó Senhor Deus, um momento ímpar nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor Jesus, continua, Pai, abençoando, Pai, com a Tua presença, Senhor. Move, Pai, Teu Espírito Santo, Pai, na vida, Pai, do nosso neto Gabriel, Pai, que hoje, por livre e espontânea vontade, Pai, mas movido pelo Teu Espírito Santo, Pai, ele escolheu, Pai, o Teu caminho, Pai, ser batizado, Pai, na Tua presença, Pai. Ó Pai amado, ilumina, Pai, o nosso pastor Thomas, Pai, na condução desse batismo, Pai. Dai-nos, Pai, que as palavras dele, Pai, sejam reflexo, Pai, das Tuas palavras nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui no nosso ambiente, Pai, e nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que dia especial o dia de hoje. Nós todos estamos aqui para testemunhar a sua decisão, meu irmão. Vou até virar para lhe ver melhor. E o que nós fazemos hoje não é uma invenção da igreja. É uma ordenança para a igreja. E eu quero que vocês, se puderem, acompanhem a leitura comigo do evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 28. Nós leremos os versos finais, que estão entre os versos 16 a 20. Mateus, dos versos 16 a 20 do capítulo 28. É assim que Mateus encerra o seu evangelho. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vendo a mesma coisa, irmãos, e eu quero que a gente faça uma pausa nessa leitura, vendo a mesma coisa, nós temos reações diferentes. Às vezes, os filhos do mesmo pai têm reações diferentes. Às vezes, os mesmos cenários despertam reações diferentes. Eles viram, alguns adoraram, outros duvidaram. O batismo é uma reação de quem adora, é uma reação de quem crê, é uma reação daqueles que não duvidam. O batismo, pelo contrário, é uma profissão pública de fé. É exatamente colocar-se diante do mundo como quem não duvida, como quem crê. E crer é a experiência do coração que dispensa os olhos. A gente nem precisa entender tudo, a gente nem precisa compreender cada detalhe. Tem coisas nas Escrituras que eu ainda não entendi. Tem mistérios nas Escrituras que ninguém consegue explicar. Crer não é alguém que disse, agora eu entendi tudo. Crer é alguém que diz, eu sei quem está na minha frente, é o Deus digno de adoração. E se nós olharmos o texto, veremos que então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem é esse que nós adoramos hoje? Em nome de quem nós batizamos você? Quem deu essa autoridade? Quem mandou fazer isso? O texto deixa claro. Se você observar, ele não tem alguma autoridade. Ele não tem autoridade no céu. Ele tem toda a autoridade. Aliás, Apocalipse diz que ele tem as chaves. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Jesus. Meus irmãos, nós não servimos a um Deus que se esconde num terreiro. Nós não servimos a um Deus que tem que ser adorado nas esquinas, na madrugada, nem a um que se esconde no fundo do mar. Nós servimos aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Isso quer dizer que todos se submetem a esse Deus. E é nesse nome desse Deus que você será batizado hoje, Gabriel. Esse é o nosso poderoso Deus. Ele tem toda a autoridade. Eu não sei se você sabe a diferença entre poder e autoridade. Sabe a diferença? Poder é a capacidade de fazer algo. A autoridade é o direito de exercer o poder de fazer algo. Eu posso dirigir esse carro que está aí na frente, mas eu não tenho autoridade para dirigi-lo, porque não é meu. A autoridade é além do poder.
É Jesus dizendo, eu tenho todo direito de exercer o meu poder. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui não é uma sugestão de Jesus. Ele tem toda a autoridade e ele nos mandou fazer. E olha o que ele diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eu quero a máxima atenção de vocês. Primeiro, porque percebam que a expressão vão nos foi traduzida errado. Se nós olharmos para essa passagem, e o reverendo sabe bem disso, essa palavra não é ide, como algumas versões traduzem, nem vão, como outras. Fica muito pobre o vocabulário do português para traduzir essa palavra. Essa palavra seria melhor traduzida no gerúndio. É contínuo, é indo. A missão da igreja é estar sempre indo. Não é ir, é indo. Nós estamos no caminho, nós somos os discípulos do caminho, nós estamos sempre em movimento. A igreja de Jesus precisa ir continuamente, indo, façam discípulos. A única expressão no imperativo é fazer discípulo de todas as nações. De modo que hoje a gente tem representação internacional nesse grupo. Né? A gente tem Ela não está entendendo nada porque o namorado, em vez de traduzir, ele está... de todas as nações, de todas as nações. E o que a gente faz com aqueles que creem? O que a gente faz com aqueles que dizem sim a Jesus? A gente batiza. E eu quero lhe dizer uma coisa. Em casa você tem um registro de nascimento. Muito provavelmente quem decidiu o seu nome foi a sua mãe. Acertei, não? Não. Ah, foi o irmão. Bom, alguém decidiu o seu nome. Alguém foi no cartório e registrou. Você tem um papel lá. Mas um dia esse papel vai ser rasgado. Um dia isso não terá mais nenhum sentido, nenhum valor. Um dia você nem estará mais aqui. Mas o que você faz hoje nas águas tem mais importância. Porque o batismo que hoje você vai viver tem validade no céu. Por toda a eternidade. Então o que você está prestes a receber, Gabriel, é muito maior. E o que é o batismo? O batismo é o ato de dizer ao mundo, eu pertenço a Cristo. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu não faço o que eu quero comigo, com o meu corpo. Não funciona mais para os que são de Jesus, meu corpo, minhas regras. Não. É meu corpo, templo do Espírito, as regras é dele. A minha vida, os meus planos, eu faço eu, do meu nariz eu cuido, não. Descendo as águas, você está dizendo, eu não sou o dono de mim mesmo. É isso que você quer. Você quer dizer para o mundo inteiro, eu não sou mais o dono de mim. Porque se é isso, o caminho é realmente o batismo. E como é que é o batismo? Ele é feito em nome de quê? De quem? Qual é o batismo que tem valor? É o que tem pouca água, muita água? Olha, o batismo que tem valor é o batismo que é feito na Santa Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, qual é a função do Pai no batismo? Aliás, é importante que você entenda que o Pai, na eternidade, decidiu salvar. Você não seria salvo se na eternidade o Pai amoroso não dissesse, é meu, eu quero, vou salvá-lo. Quando você foi alcançado por Jesus, você não estava procurando. Não foi você quem encontrou Jesus, foi Jesus quem te encontrou. Não era Jesus quem estava perdido, era você. Foi Jesus quem encontrou você, não você que encontrou Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Jesus está dizendo que você é a intenção de um Pai amoroso que escolheu salvar. Por que batizamos em nome do Pai? Porque foi nele que a salvação começou. O Pai disse, eu quero. Eu vou salvar, vou mandar o meu filho. Por que batizamos em nome do Filho? Porque o Filho pagou o preço. Se o Pai decidiu a salvação, foi o Filho que foi lá e concluiu a obra. Então,
o filho, ele é aquele que garante que você pode ser salvo. Hoje de manhã eu lhe fiz uma pergunta. E a primeira pergunta que eu lhe fiz hoje, e eu vou dizer aqui em público, porque você acertou a resposta, foi: Gabriel, se você morrer hoje, para onde você vai? E aí, sem pestanejar ou duvidar, ele disse: eu vou para o céu. É isso. Que certeza é essa? De onde vem essa certeza? Por conta do Filho. Na cruz do Calvário ele não disse: eu fiz a minha parte. Ele disse: está consumado, está pago. Ele foi eficaz e cada gota do seu sangue cumpriu o propósito que Deus tinha. E você e eu fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Batizamos em nome do Pai porque foi quem decidiu a salvação. Batizamos em nome do Filho porque o Filho foi quem executou a salvação. Mas então onde entra o Espírito? O Espírito entra porque a verdade que aconteceu há 2000 anos atrás foi aplicada no seu coração em algum momento. Em algum momento, e eu não sei quando nem como, você disse: eu creio. E parece que os seus olhos espirituais foram abertos e você se reconheceu como um homem pecador. O que para o mundo é loucura, para você fez todo sentido. Como isso aconteceu? Não foi um caminho intelectual, foi o Espírito que abriu o seu entendimento. A palavra diz que ele fez isso com Lídia, abrindo o entendimento. É o Espírito, portanto, que aplica a salvação em nós. O Pai decide a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito aplica a salvação. Um dia, Gabriel, eu estava num show de rock. Os meus amigos todos usuários de droga e eu, filho de crente, neto de crente, com pedigree religioso, mas completamente distante, vazio, planejava a própria morte, sem direção, e no meio do show de rock, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: aqui não é o seu lugar. O que Deus na eternidade decidiu, o que Jesus há 2000 anos cumpriu, o Espírito Santo naquele dia aplicou no meu coração. Dali por diante eu voltei incomodado e descobri que era minha mãe e a minha tia que fizeram uma cocó santa contra mim. Elas armaram uma armadilha espiritual para frustrar todos os meus desejos e foi os joelhos da minha mãe que prepararam um caminho e o Espírito foi lá e disse: essa é a hora. É isso. A salvação é um ato do Pai que decidiu, do Filho que comprou com o seu sangue e do Espírito que aplicou e disse: é para você, Gabriel. Essa palavra é para você. Por isso nós batizamos. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois? E quando esse negócio todo terminar? Porque eu estou achando que vai ter até uma feijoada por aí, alguma coisa assim, um almoço bem preparado. Deve ter alguma coisa que esse povo quer comer a comida da vovó. O RO, tá ótimo. Tá maravilhoso. Mas e depois? Porque esse batismo não levará mais do que 15 minutos nas águas. E depois? Depois, amigo, aí você vai ter que obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, diz Jesus. Não é pouca coisa, não. Não é quase tudo. É tudo. Bom, o batismo só acontecerá nessa manhã se você decidir obedecer a tudo. Se você disser: Thomas, eu gosto de uma parte, mas não gosto de tudo, não é para você o batismo. O discípulo decide obedecer. Eu não quero aqui que você assuma uma promessa de ser perfeito. Eu quero que você assuma a intenção de ser santo. Eu quero que hoje você diga: olha, eu vou tropeçar, mas em todos os momentos a minha intenção vai ser obedecer a tudo. Aí você diz assim: não, Thomas, espera aí. Tudo é demais. Como é que eu vou conseguir sozinho? Eu não vou conseguir sozinho. Mas e quem disse que você está sozinho?
Olha o que o texto diz no final. E não sem razão ele diz isso. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É ou não é bonito isso? Sozinho eu não consigo. Eu, um jovem, quantos anos? 18 anos, Thomas. Sozinho, para obedecer a tudo que Jesus ordenou. Ah, sozinho não dá não. Não sem razão, Jesus disse, eu estarei com você. Sozinho você não consegue, mas se eu pegar na sua mão, você vai. Sozinho não dá. Longe de casa, longe da família, longe dos olhos fiscalizadores da mãe, do pai. Como é que eu vou conseguir? Bom, você só vai conseguir se você entender que Jesus está com você em cada passo. Mas tem um prazo de validade essa companhia. Olha o texto e você vai ver. Você, atento, já deve ter percebido que o texto diz assim, até a consumação dos séculos. Em outras versões diz até o fim dos tempos. Mas, Thomas, e depois do fim dos tempos? Bom, depois do fim dos tempos, Gabriel, aí não é mais ele que estará com você, é você que estará com ele, por toda a eternidade. Amém. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Você aceita? É esse o Jesus que você quer confessar? É a sua intenção obedecer a tudo que Jesus ordenou? Você tem essa garantia porque ele tem toda a autoridade. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. 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 Vou lhe dar a chance de fazer uma oração rápida, encerrando esse momento, e a gente vai às águas. Senhor Deus Pai, obrigado por esse momento, Senhor, de eu e minha família, meus amigos, Pai. E eu acredito que o Senhor fez tudo perfeito, reuniu eu e meu irmão depois de 5 anos, Pai, juntos, na casa da minha avó, Pai. Fazia mais de 4 anos que eu não passava o Natal todo mundo juntos, Pai. E acredito que isso foi um propósito do Senhor para que nessa minha decisão, Pai, de entrar nas águas, você conseguiu reunir todo mundo junto, Senhor Jesus. Por isso eu sou muito grato, Pai, por ti. E eu só tenho a agradecer a tudo que o Senhor fez por mim, pela minha família, Senhor Jesus. Que tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. E só tenho a agradecer, Senhor Jesus. Seu nome nós oramos. Amém. Amém. Teremos nas águas a primeira, a segunda e a terceira geração. E debaixo dessa misericórdia de Deus celebraremos o seu batismo. E o batismo é uma nova identidade. O batismo é uma nova identidade. A gente tem ao longo do tempo várias identidades que vão se colando a gente. Algumas boas, algumas nem tanto. A gente vai recebendo identidades. A cor do seu cabelo pode às vezes decidir uma parte da sua identidade. O quanto sua família tem de dinheiro decide uma parte da sua identidade. O seu sobrenome decide uma parte da sua identidade. O seu time decide uma parte da sua identidade. Eu, por exemplo, sou tricolor. Por que eu não digo estou tricolor? Eu não digo estou, eu digo sou. Por quê? Porque define uma parte da minha identidade. É sinônimo. É sinônimo. Mas uma coisa é certa. Isso não tem valor nenhum. Você agora vai receber a única identidade que de fato importa. Não importa se você é americano, se é brasileiro. Não importa. Qualquer outra identidade acoplada. Não faz sentido se você não tiver a identidade de tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso acontece no batismo e é nas águas que nós veremos o Senhor dizer isso. Amém? Amém. As 3 gerações. Isso aqui. Sinésio, fica à vontade. Eu quero agradecer primeiro a Deus e a todos que estão aqui. Gabriel sempre foi um menino muito especial, assim como o irmão dele. E Gabriel, desde muito novo, a gente brincava que era o crentinho da família. Ele ia para a igreja e com muito fervor, assim, de vez por outra a gente olhava, ele estava com a mãozinha pequenininha, assim, levantada, os olhos fechados, orando e louvando.
Então eu creio que o Senhor, como o pastor Thomas falou há muito tempo atrás, né, disse, ó, esse aí é meu, e Gabriel ouviu. Às vezes a gente escuta ruído como no meio da multidão, a gente sozinho assim, ele não viu com muita clareza, ele ouviu. E isso foi a cada vez mais ficando mais claro, mais audível, mais perceptível na vida dele. E quem se trata Gabriel, a gente brinca dizendo que ele é muito leve, mas essa leveza a gente sabe que isso provém do Deus já cuidando da vida dele. Gabriel hoje está numa faculdade cristã, e não foi nem a mãe, nem os caras que estavam olhando faculdade, recrutando faculdade para ele. Um cara do nada chegou na escola que ele estava, que também era cristã, que a gente também não escolheu. E Gabriel ligou para mim um dia, pai, eu acho que eu achei a faculdade que eu vou. Ele estava morando em Utah e a faculdade era da Flórida, do outro lado dos Estados Unidos. Quando eu fui ver qual era a faculdade, eu fiquei impressionado. Eu li o handbook da faculdade, mandei para ele ler. Cara, é essa faculdade mesmo que você quer ir? Olha direitinho, eu leio de novo, vê como é, vê o que você tem que fazer. Não, é essa daí. Ou seja, até aí eu cuidei do Gabriel. Então assim, nós somos muito gratos pelo dia de hoje. Quando ele decidiu se batizar, ele fez, desde o ano passado, ele disse, pai, eu quero me batizar. Eu queria me batizar muito aí na Igreja Rio, porque foi onde eu tive um convívio com o Senhor. Não comigo, mas com o Senhor. E eu disse, cara, você fica à vontade, você vai para onde você quiser, se batiza onde você quiser. Então tudo foi uma decisão dele, eu sou muito grato por esse momento aqui. Como ele falou, né, Deus proveu há 4 anos e meio, quase 5 anos, que eu não tenho os 2 filhos assim, abraçados um do lado do outro. E Deus proveu esse tempo de estar aqui para ser o dia certo aí para Gabriel. Amém. Gabriel, põe aqui a mão, a outra mão. Gabriel, você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você crê que o Espírito Santo aplicou essa salvação ao seu coração? Sim. Você crê que Deus te escolheu? Sim. Se submete à autoridade da palavra de Deus, tendo-a como regra de fé e prática, decide obedecê-la, vivendo em santidade? Sim. Guarda ansiosamente a volta de Jesus e até lá decide viver nessa missão? Sim. Então, diante da sua pública profissão de fé, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.